Inclusive o Ciro, ele defende algumas pautas que são associadas à direita e outras pautas que são associadas à esquerda. Por exemplo, pautas que o Ciro concordam que são pautas da direita, vamos dizer assim. O Ciro, ele é a favor da capitalização da Previdência. Ele olha para a Previdência, vê que a conta está errada, que tem um rombo e que o rombo vai ficar maior ainda. Por quê? Porque o sistema de Previdência é tipo uma pirâmide. A galera que trabalha hoje, que são jovens, sustentam os aposentados. Só que cada dia mais os aposentados vivem mais e os velhos vivem mais. Que bom, né? E cada dia mais esse número de jovens é menor, porque as pessoas têm menos filhos. Então tem mais velhos e menos jovens. Além disso, boa parte desses jovens estão na informalidade. E para contribuir para a Previdência, é necessário a formalidade. Então, um sistema de pirâmide que vai falir, provavelmente, ou o Estado vai ter que fazer algo para salvar. E o Ciro é a favor da capitalização, que significa o quê? Basicamente, uma pessoa contribui para ela mesma. Isso é uma lógica que se aplica em muitos países do mundo. Só que você simplesmente não pode trocar um sistema por outro, assim, existiria muitos custos de transição envolvidos. E o Ciro tem uma ideia melhor ainda, inclusive o deputado Mauro Benevides Filho explica isso muito bem. Ele é a favor de uma reforma da Previdência com 3 pilares. Um pilar de capitalização, outro pilar seria um pilar social, e outro pilar poderia ser um pedaço aí de um regime de repartição que é o atual, que é uma proposta muito melhor do que a gente tem atualmente e do que muitos outros deputados propuseram. Ela não deixa nem o pobre se lascar, nem o aposentado morrer, como a reforma da Previdência já fizeram em outros países, os aposentados se suicidaram, foi um negócio terrível, mas também ela garante uma sustentabilidade matemática melhor. Então ela é vista como uma pauta de direita, inclusive eu sou a favor disso, tá? E aqui no meu canal você vai ver, cara, a gente não tem problema com ideologia. Se a pauta for de esquerda, a gente aprova, se é de direita, cara, não importa. A maioria dos canais de investimento no YouTube, tu já sabe como é. Se fala de taxar rico, ele fala que vão fugir. Se fala de tirar imposto de pobre, ele fala que é comunismo. Se fala de tal coisa, eles falam que é isso. Então, eles já estão nessa caixa. Eu não, eu tento pensar cada ideia como uma ideia. Outra pauta que o Ciro concorda é que ele é de direita, vamos dizer assim. Ele é a favor de maior concorrência entre os bancos. Ele cita o exemplo que os Estados Unidos têm muitos e centenas e milhares de bancos privados. E aqui no Brasil, basicamente, a gente tem um oligopólio de 5 bancos, pegando a maior parte do market share do mercado e alguns outros bancos pegando uma menor parte. E uma maior concorrência, segundo ele, possibilitaria que os juros da economia fossem menores, porque tem mais gente concorrendo. Faz sentido. Terceiro, o Ciro é a favor de venture capital e de investimentos externos em empresas privadas. Isso pode ser desde o setor privado fazendo isso, ou do próprio Estado fazendo isso. Então não sei se é necessariamente uma pauta de direita ou de esquerda, um nacionalista poderia desenvolver isso também, mas eu coloquei aqui também, tá? Porque empresas privadas se beneficiariam disso, então eu nunca vi ninguém da esquerda raiz falando disso, então eu coloquei como se fosse uma pauta de direita, mas é interpretativo. Quarta pauta que poderia dizer que o Ciro é mais à direita é que ele, em sua história, não tem nenhum único dia de déficit fiscal. Ele foi governador, foi prefeito e sempre a conta foi no azul. Então essa história de pagar conta, de déficit, etc., ele sempre foi aquele que fez a gestão certa e estava tudo no azul. Inclusive ele antecipou uma boa parte da dívida que o Ceará tinha, ele conseguiu quitar ela antecipada. E se não me falha a memória, o maior superávit primário da história, depende do modo que você calcula isso também, porque às vezes o modo de calcular muda. Mas enfim, o maior ou o segundo maior superávit primário que a gente tem na história tá na conta dele, que eu não vou lembrar exatamente agora, mas em torno de 5% de superávit primário, lá nos anos de 1994, quando ele foi ministro da Fazenda, na boca do caixa, como ele gosta de dizer. Então seria aí uma pauta mais de direita. Agora, pautas de esquerda que o Ciro é a favor. Ele é contra a autonomia do Banco Central. Ele acha que se um presidente da República é eleito, ele pode nomear o presidente do Banco Central para os 4 anos do mandato dele. Daniel, mas não é assim? O Lula nomeou o Galípolo? Sim, mas o Lula nomeou o Galípolo na metade do mandato. Segundo, o Lula, teoricamente, ele não pode demitir o Galípolo a qualquer hora e trocar por outra pessoa. É um pouco mais engessado. E terceiro, o Ciro acha que a autonomia do Banco Central serve para, basicamente, a influência do mercado financeiro em cima desse cara que é o presidente do Banco Central. Bom, talvez se ele não fosse autônomo, influenciaria do mesmo jeito. Mas, enfim, ele acha que ele poderia ter o direito de indicar o presidente do Banco Central. E se ele fizer um mandato ruim, você tira. E se o presidente da República fizer um mandato ruim, o presidente vai perder e vai vir outro presidente de outra vertente que vai indicar o presidente do Banco Central dele. E se for melhor pro país, beleza, eles vão continuar ganhando a eleição. Então, basicamente, seria isso. Ele acha um pouco de esquizofrenia esse lance da autonomia, tá? Eu, Daniel, qual é a minha opinião? Eu não tenho uma opinião clara sobre a autonomia do Banco Central. Nessa eu fico... Eu gosto de muitas das ideias do Ciro, tá? Discordo de algumas poucas. E essa eu sou meio que em cima do muro. Eu falo, cara, às vezes eu vejo uma vantagem na autonomia, outras horas não. Então eu ainda estou pensando sobre a minha vida sobre isso. 2, outra pauta de esquerda. O Ciro, ele é contra o modelo econômico atual, mas talvez todo mundo seja, né? E ele é muito crítico ao modelo do tripé macroeconômico. E, de novo, a esquerda brasileira e a direita brasileira, a esquerda capitaneada, vamos dizer, pelo Lula, e a direita capitaneada antes pelo Fernando Henrique, agora pelo Bolsonaro, todas elas replicaram esse sistema de tripé macroeconômico, sem tirar nem pôr. E o Ciro fala, o Armínio Fraga estava lá em 1999, em cima da perna, numa mesa, reunido numa sala. Ele falou, vamos fazer o tripé macroeconômico, que é superávit primário, meta de inflação e câmbio flutuante, porque o câmbio antes era fixo. O real para o dólar era mais ou menos fixo antes dos anos em 98, 99. Então vamos fazer isso. Isso aqui é a ciência boa, a gente vai tratar do superávit primário, o câmbio vai flutuar e a gente vai ter uma meta de inflação e o Banco Central vai perseguir essa meta,
que inclusive eu, Daniel, sou crítico à meta atual. A taxa Selic só tá em 15% agora, por quê? Porque o Banco Central, ele fica que nem um cara focado em bater a meta de inflação, que é 3%, que é impraticável, querido, para um país em desenvolvimento. Então, o cara, para bater essa meta de 3%, com a banda no máximo 4,5%, ele taca a taxa de juros lá em cima, porque o Brasil só sabe controlar inflação com taxa de juros, que é um negócio que eu sou um pouco crítico também. Ele taca lá em cima, que a gente tem o segundo maior juro real do planeta. Explica pra mim. Aí nem se eu concordo com o Ciro. Faz sentido o Brasil, cara, você conhece o Brasil, conhece tudo. Faz sentido a gente ter a segunda maior taxa de juro real do planeta Terra? São 193 países. A gente só pede pra Turquia. Faz sentido? Ah, porque no Brasil a gente não paga as contas. Vai ver o déficit fiscal dos outros países aí. Déficit muito pior que o nosso. Ah, porque o Brasil não cresce. Vê o PIB dos outros países. Ah, porque o Brasil tem corrupção. Vê a corrupção dos outros países. Ah, porque o Brasil... Cara, o Brasil não é o segundo pior país em tudo pra ter a segunda pior taxa de juros do planeta Terra. Mas uma das culpas é a meta de inflação, que essa meta de inflação foi meio que acordada informalmente. A galera do PT e a galera do Bolsonaro, a esquerda e a direita do Brasil concordaram com o lance do tripé macroeconômico, que tem a meta de inflação embutida, e desde lá para cá está isso. E o Ciro é crítico a esse modelo. E aqui agora eu vou fazer uma crítica dentro da crítica. Eu também sou crítico a esse modelo, mas eu ainda tenho dificuldade em saber o que o Ciro propõe para isso. Tem uma galera que segue o Ciro na internet que eu acompanho bastante, que é o William Jacob, do canal Politizando, muito bom, se inscreve lá, que é o Tamir Felipe, o Tamir faz um react bem interessante, o Fred Krepp, que eu falei de outro vídeo, que eu falei no outro vídeo dele, Frederico Krepp. Eu gostaria até de um dia, se pudesse conversar com ele, e falar, cara, o que você acha que o Ciro propõe para substituir o tripé macroeconômico? Como é que seria mais ou menos essa lógica? Eu gostaria de entender melhor, na humildade mesmo, tá? Terceira pauta de esquerda. O Ciro é um crítico ferrenho ao neoliberalismo. Por quê? Porque a China e os Estados Unidos são prova disso. Como é que é a parada? Ele fala o seguinte, fala, cara, Estados Unidos, a China, Reino Unido usaram muito da intervenção estatal nas suas empresas privadas e no mercado para se desenvolver. Inclusive o Trump está intervindo de novo agora. Usaram muito, muito, muito. É quando eles acham a cadeia tecnológica, o topo da cadeia tecnológica, eles fazem microchip, celular, que eles vão ganhar concorrência com o mundo inteiro, aí eles criam uma cartilha liberal. Eles falam assim, ó, vocês do mundo inteiro têm que ser liberais, porque imposto é um negócio ruim. Aí ele convence todo mundo a baixar seus impostos. E quem vai ganhar essa briga? Os produtos dele, que são melhores e mais baratos e mais tecnológicos. Por isso que a China que interviu pra cacete, fi. Nesse tempo inteiro. Quando foi um tempo desse, a gente gosta do multilateralismo, impostos baixos, abre as fronteiras pra todo mundo. Por quê? Porque a China tá aqui na tecnologia agora. Então ele é crítico de que esse modelo do neoliberalismo funciona simplesmente para todos os países. Gente, não existe cartilha econômica perfeita. O modelo neoliberal, ele pode funcionar para um país ou outro estrategicamente? Pode. Mas no macro funcionar para todo mundo 100% é uma utopia. O que isso faria? Faria alguns países ganharem esse jogo através de oligopólio e os outros ficarem dependentes de commodities. E de novo, agro é legal? É massa. Mas já fez a conta? Se tu desmatar o Brasil inteiro agora e plantar soja, a gente fica rico? Inteiro, inteiro. Vamos, o agro vai crescer, vai crescer. Bota crescer mais. Cresce mais, cresce mais, cresce mais. Inteiro, desmatou. A gente fica rico? Não fica. Agora, se a gente transformar o Brasil inteiro em algo de alta tecnologia, converter em microchip, por exemplo, o Brasil fica rico? Fica riquíssimo, querido. Porque assim, ó, um iPhone vem pra cá, é $700, $1.000. Olha o peso disso, 200 gramas. Mas pra eu ganhar esses $700, $1.000 pros Estados Unidos, eu tenho que mandar 1 ou 2 toneladas de soja. É o peso de 2 carros Celta, tá? Pra fazer a mesma coisa aqui. Então, ele é muito crítico. Eu concordo nessa crítica ao neoliberalismo que ele faz. Eu não acho que a cartilha liberal é toda inútil, tá? Por exemplo, lá na Argentina, a galera defende o Milei, né? Eu acho sim que a Argentina era um pouco esquizofrênica com relação ao Estado. Tinha que fazer cortes estatais, fazer algumas coisas, sim. Mas eu acho que o Milei fez demais isso e ele crê muito nessa cartilha neoliberal. Pra mim é o seguinte, muita gente fala que a gente não vai falir com ele e muita gente acha que vai virar o paraíso. Eu não acho nenhum dos dois. Eu acho que a cartilha liberal vai entregar o que ela sempre entrega. Um superávit primário, porque é fácil você fazer superávit primário. Se eu cortar o Bolsa Família e fizer um monte de pobre passar fome agora, a gente tem superávit primário. É moleza de fazer isso. A questão é se você concorda humanamente com isso, né? Mas enfim, tu corta lá, beleza. Vai te dar superávit primário e inflação baixa. A cartilha liberal, ela é boa em fazer isso. Isso que eu não vejo o cara falando. O que a cartilha liberal é boa? Superávit primário, inflação baixa. Beleza. Mas para o país ficar rico, e eu não tô falando de um paraíso fiscal, um país no meiozinho que foi criado para trazer o dinheiro da galera ao redor do lado. Não, tô falando um país estilo Brasil, 50 milhões, 100 milhões, 200 milhões de pessoas. Só uma cartilha liberal vai dar certo? Não vai, no máximo vai dar um superávit primário, uma inflação baixa e um PIB crescendo ali baixo, uma desigualdade moderada a alta no país e o país escravo de commodities. Porque ele é muito liberal, os impostos são baixos, ele não vai conseguir brigar com os produtos internos dele, vai se desindustrializar e ele vai ficar vivendo nisso aí. Então, se eu fosse dar um palpite, eu não sei se o Milei vai dar certo ou não na Argentina, eu não sou o Deus para isso. Mas se fosse dar o palpite, seria isso. Vai se desindustrializar mais, vai ter inflação baixa, o superávit primário e um crescimento moderado aí. Nada mais do que isso. Agora, ficar rico, rico, rico? Não. Mas voltando ao Ciro, outra pauta de esquerda que ele é a favor, taxar os mais ricos. Inclusive, eu fiz um vídeo sobre isso, sobre taxação dos super ricos.
A maioria da cartilha da internet vai te dar 2 exemplos. Um na pandemia da Argentina, que tentou fazer isso, e não deu certo, arrecadou só 70% do que queria, mas mesmo assim estamos falando de pouco dinheiro. E o segundo exemplo, do Gérard Depardieu, um ator francês, quando taxaram ele 75% na França, uma taxa dessa, até eu fujo, né? Mas 75% o François Hollande, presidente francês, taxou, teve essa fuga. E eles só dão esses exemplos para falar que taxar os ricos não funciona. E eu mostrei naquele vídeo que eu viajei 25 países e eu tenho negócios em 8 países, negócios, tá? Eu faturo em dólar, eu faturo em soles peruanos, eu faturo em peso colombiano, eu faturo em guarani paraguai, eu faturo em várias moedas. E eu sei do que eu estou falando. E nisso eu concordo com o Ciro. Se você taxar os ricos e a alíquota for pequena ou moderada, não há fuga de capitais. Vou repetir. Se a alíquota for pequena ou moderada, não há fuga de capitais. Os outros canais de investimento só falam assim, ó, não, taxar o rico, não importa se a alíquota é 0,1% ou se é 100%. Não funciona. Eles nem discutem alíquotas. Olha a desonestidade. O cara não para analisar a alíquota. Ele só fala que não funciona. E eu viajei o mundo inteiro e tenho um negócio em 8 países e sei que funciona se a alíquota for pequena ou moderada. Ainda mais num país que a taxa de juros é 15%. Meu irmão, o rico é só botar o dinheiro que ele ganha dinheiro parado aqui na taxa de juros. Ele vai tirar o dinheiro dele do país? Não vai. Vai tirar um ou outro, que é para servir de exemplo. Olha, o Mário Jorge tirou dinheiro. Olha, o fulano tirou dinheiro. Mas no macro vai funcionar, se for pequena ou moderada. Então o Ciro defende isso.